Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje um ambiente um pouquinho diferente, mas é porque é domingo. Eu estou gravando esse vídeo para vocês para manter a nossa sequência de 7 vídeos consecutivos respondendo a pergunta de algum de vocês e compartilhando aqui no canal com todo mundo, né? Então já tem vários vídeos que a gente está soltando ao longo da semana, ainda tem mais vídeos para soltar, tá? E hoje eu irei responder a Keila, né? Que fez a seguinte pergunta: me responda uma coisa, só pode usar farinha própria para pizza? E é uma pergunta que eu recebo constantemente e a resposta é não, né? Nós usamos a farinha de trigo própria para pizza por uma questão de, vamos dizer assim, bom senso, para não confundir muito a cabeça de quem está começando ou de quem quer estudar mais a fundo, porque falar sobre farinha de trigo é um tema um pouco delicado e ao mesmo tempo muito técnico, né? Uma farinha de trigo tradicional, uma farinha de trigo para pizza, uma farinha de trigo para pastel, por exemplo, quimicamente falando, elas são muito diferentes, né? Cada uma tem um propósito, cada uma tem uma composição que, se nós fôssemos falar de termo técnico, talvez nós ficaríamos aqui mais de uma hora para você começar a tentar entender. Confesso que eu já estudei bastante sobre isso e ainda assim tenho bastante dúvidas, mas eu vou trazer um vídeo de uma forma simples para que você consiga mais ou menos entender um pouquinho sobre farinha de trigo e tirar a melhor conclusão, o que funciona mais para você, tá? Além dessas farinhas de trigo tradicional, para pizza, para pastel, a gente vai ter as farinhas de trigo premium, aí depois teremos as farinhas de trigo importada. E o que muda de uma farinha de trigo convencional para pizza ou para pastel, enfim, importada? O que muda de uma farinha de trigo de uma determinada marca para uma outra farinha, tá? Basicamente, existem alguns pontos na composição, na tabela periódica, né, que vem ali da farinha de trigo, que nós deveríamos olhar com mais atenção. Muita gente fica preso à questão de proteína, né? Mas você sabe o que significa o W dentro da composição da farinha de trigo? Você sabe o que significa L? Você sabe o que significa P, né? Então são alguns pontos que deveria ter mais relevância e às vezes o pessoal, por falta de informação, acaba não olhando, né? Se prende ali a questão de proteína e acaba falando talvez uma besteira ou outra. Mas também não vou criticar e falar sobre isso porque não é a ideia do vídeo. É simplesmente responder se nós só podemos usar farinha de trigo própria para pizza, tá? Só recapitulando para você entender, a composição W dentro da farinha de trigo, ela significa força, tá? E a composição P, ela vem de potência, né? Enquanto o L, a gente está falando de extensibilidade, tá? Há técnicos que entendem mais do assunto e falam que a farinha, por exemplo, de pastel seria melhor para a pizza do que a própria farinha de pizza. Mas se fosse para comparar a farinha de trigo para pastel ou a farinha de trigo para pizza, melhor seria a farinha de trigo tradicional, tá? Então, assim, é muito relevante. Por que quando eu falo aqui no canal sobre alguma farinha de trigo, por exemplo, e também quando a gente vem falar sobre criação da marca, identidade da sua marca, do seu nome, é muito interessante que você mantenha um padrão. Então, se você trabalha com determinada farinha de trigo, tenta sempre manter ela, porque cada farinha de trigo tem uma qualidade e isso impacta diretamente com o seu cliente final,
né? Então, quando você cada vez usa um tipo de farinha de trigo, cada vez o seu cliente está recebendo uma pizza, né? Uma massa diferente, e isso às vezes não é bacana. Então, quando você se identifica com determinada farinha de trigo, e seja ela de pastel, seja ela de pizza ou até mesmo uma farinha de trigo tradicional, o interessante é que depois que você dominou, né, que você consegue trabalhar tranquilamente com aquela farinha de trigo, é que você sempre trabalhe com ela. Por isso que nas recomendações da nossa apostila, eu sempre recomendo 3 marcas, para que você fique dentro daquele ciclo, né? E isso automaticamente não vai impactar no seu cliente final, porque quando você cada vez testa uma farinha de trigo, cada vez você tem uma massa diferente, né? E automaticamente o seu cliente também está recebendo um produto diferente, tá? Só para vocês entenderem a questão da farinha de trigo. A farinha de trigo ideal para a pizza, a extensibilidade dela deveria ser maior. Só que isso é o que a farinha de trigo voltada para a pizza tenta entregar, né? Enquanto uma farinha de trigo voltada para pastel, ela entrega melhor força e potência do que extensibilidade, tá? Então, entre uma farinha de trigo para pastel e uma farinha de trigo para pizza, por isso que tem pessoas que recomendam você usar uma tradicional. E não está errado, tá? Todas as farinhas de trigo vão servir de alguma maneira. Você vai conseguir fazer pão, você vai conseguir fazer pizza, mas tecnicamente falando, tem farinha que são específicas para cada coisa, mas para a gente entrar nesse termo técnico, a gente teria que falar de uma outra maneira, enfim, teríamos que detalhar muito e isso acaba confundindo a cabeça das pessoas, né? Então, por isso, nós recomendamos a farinha de trigo para pizza, né? Por uma questão de lógica e que a indústria, de certa forma, deveria entregar a melhor qualidade de farinha para pizza, voltado para pizza, obviamente. Às vezes não é isso que acontece, tá? Por isso que nós recomendamos algumas marcas e não todas. Mas, basicamente falando, para não confundir a cabeça de vocês e não ficar com vários pontos de interrogação, todas as farinhas de trigo irão servir para pizza, tá? Todas as farinhas de trigo servem para você fazer pizza. Se vocês quiserem conhecer mais a fundo sobre farinha de trigo, termos técnicos, eu recomendo para vocês o canal do chefe Maurício Braga. Esse é um cara que me inspira muito. Eu nunca citei ele aqui no canal, mas sempre que eu preciso de alguma informação técnica, eu encontro no canal dele. É um canal que já teve aí o seu ponto de sucesso, vamos dizer assim. Hoje ele não trabalha tanto com esse canal, mas os vídeos que tem lá tem muita informação. Então é um canal que eu recomendo para vocês, porque o Maurício ele tem muito conhecimento técnico, então ele consegue de uma forma explicar isso para vocês de uma forma mais simplificada, que você realmente entenda o que ele está falando. Ainda assim, é preciso assistir várias vezes para encaixar as peças e de fato você entendendo como tudo funciona, mas é um ótimo canal que vocês vão aprender demais, assim como eu aprendo lá e pego essas informações para trazer aqui para vocês, tá? Então, na minha opinião, não precisa, tá, ser farinha de trigo exclusiva para pizza. Pelo contrário, a gente consegue resultados melhores com outras farinhas. Eu particularmente, mesmo sabendo disso, uso farinha de trigo voltada para pizza, tá? No dia a dia. Tem as marcas que eu gosto, que é Dona Benta, Anaconda e Buquê. Hoje essas 3 marcas que eu trabalho,
tá? Ultimamente eu tenho usado mais a Anaconda, eu gosto do resultado da Anaconda. O que muda basicamente para vocês entenderem de uma farinha para outra é a hidratação. Então às vezes você trabalha com uma farinha de trigo, tem um resultado, e quando você pega uma outra marca e faz a mesma receita, às vezes a massa fica mais molenga ou às vezes a massa fica mais ressecada, mais dura, né? Isso está ligado diretamente à hidratação, mas é um outro assunto que a gente também falaria num próximo vídeo, tá bom? Espero ter esclarecido para vocês, falado um pouquinho aí sobre termos técnicos que vocês tenham entendido, e fica a minha recomendação: se você quer saber mais dados técnicos por alguém que realmente sabe o que está falando e tem prioridade para falar, porque estuda muito sobre isso, vou recomendar para vocês o canal do chefe Maurício Braga. Tenho certeza que é uma excelente opção para que vocês estudem e aprendam ainda mais sobre pizza. Valeu? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda demais nós continuarmos o trabalho por aqui. E me siga nas redes sociais, lá no Instagram, @beneditosoficial. Lá você consegue falar diretamente comigo. Amanhã às 11 horas tem vídeo aqui no canal, eu posso estar respondendo a sua pergunta. Então se você tem dúvida, já deixa aqui nos comentários, quem sabe amanhã eu não trago um vídeo respondendo você. Valeu? Muito obrigado e até amanhã às 11 horas.